depois dessas coisas, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. E então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estavam próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde comparemos pães para dar-lhe o que comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? E um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E disse Jesus: fazei o povo sentar. Pois havia naquele lugar muita relva, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando estavam fartos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E assim, pois, fizeram, e encheram 12 cestas de pedaços dos 5 pães de cevadas, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: é este verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Em Mateus 14, diz esse mesmo texto de uma forma diferente. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo a multidão que vieram das cidades, seguiam por ela. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos de Jesus e disseram: o lugar é deserto e vai adiantando a hora, despede, pois, as multidões, para que, indo eles pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se daqui, vós mesmo dar de comer. Mas eles responderam: não temos senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei. E tendo mandado a multidão assentar-se sobre a relva, tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido o pão, deu aos discípulos, e estes deu à multidão. É interessante esse texto, eu amo pregar esse texto. Toda vez que Deus fala comigo sobre esse texto, meu coração se alegra, porque é um momento único na vida de Jesus. É um momento onde ele está cansado. Havia recebido uma notícia muito ruim.
ele tinha uma necessidade, o cansaço físico, um esgotamento emocional, tanto pelo que ele ouviu. O corpo de João Batista sem a cabeça tinha sido enterrado, seu primo. Ele decide ir para um lugar descansar. Eles vão para o lado oriental do lago, uma região conhecida como as Montanhas de Golã. Desembarcaram, porém uma grande multidão segue a Jesus, como sempre. E Jesus percebe isso e começa a curar. Ele troca o luto pela compaixão, ele se compadece da necessidade do outro. E ele começa a ser um instrumento de cura, mesmo quando ele está cansado, mesmo quando ele está sem força. É interessante como a gente tem a capacidade de ajudar pessoas nos momentos mais difíceis da nossa vida. É impressionante como Deus... Jéssica, você está aí? Oh, que coisa linda! Fica de pé aí, dona grávida. Mãe de nações, aleluia. Você pode aplaudir a vida da Jéssica? Olha o que tem de mulher grávida aqui nessa igreja. Eita glória. Ele começa a alimentar. Você tem a capacidade, através de Deus, de alimentar pessoas com coisas que elas não têm. Você pode se fartar tanto do Senhor que você ser uma fonte abundante de alimento, para que do seu coração, do seu interior, fluam rios de água viva. Agora você imagina essa cena. Ele começa a curar e o horário começa a ficar longo. Eu fico imaginando, a gente começa a pregar aqui, de repente a palavra começa a tomar conta da noite. De repente, a gente vara a noite, eu não sei quanto tempo, porque eu imagino que as horas, elas se perdem quando Jesus começa a falar. Eu fico imaginando isso. Eu não sei você, mas às vezes eu estou lendo a palavra, parece que some tudo. Tem dias no culto que eu começo a escutar Deus, eu falo, uau, parece que 3 horas se tornaram 13 minutos. Quanto maior for a liberação de palavra do Senhor, eu estou dizendo palavra revelada, menos a gente tem noção do tempo. Parece que a gente entra numa nova dimensão. A gente começa a revelação tal. Eu fico imaginando aquela multidão lá. E Jesus, como sempre, ele está sempre preocupado com as pessoas. Que amor é esse? Ele começa a perceber que as pessoas começam a ficar com fome. Diferente dos discípulos, que começam a ficar preocupados com a necessidade. Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Está demorando o culto aqui. O pessoal está com fome. Manda eles embora. Afinal de contas, isso não é problema nosso. A gente está cansado. A gente precisa resolver aqui o nosso cansaço, os nossos problemas. Jesus, manda eles embora. Quem sabe no meio do caminho eles encontram algum lugar para comer. E Jesus, eu acho interessante porque ele fala assim, não, a gente é que vai alimentar esse povo. Um responde, Jesus, você tem noção do que você está falando? Eu fico imaginando, de repente o Igor falando comigo, eu dizendo, Igor, vamos dar janta para todo mundo. A nossa humanidade, nessa hora, toma conta. Nessa hora não dá para comprar quentinha para todo mundo, não. Posso até ir, mas vou para onde? Onde a gente arruma comida para todo mundo. De repente, alguém responsável pela finança ia falar bem assim, pastor, é muita gente, não dá agora. Olha, para alimentar esse povo, ainda mais esse povo que gosta de comer, que crente gosta de comer,
o negócio está feio. Minha esposa ia falar bem assim: tu não vai inventar isso agora não, né? Não, pelo amor de Deus. Mal eles sabiam que a resposta já estava na mão deles. Mal você sabe que quando você chegou aqui, existem várias respostas na sua mão. É interessante que às vezes a gente espera algo meteórico, né? Mas alguém movido de compaixão produz o sobrenatural. Jesus, ele tinha uma motivação: abençoar os necessitados, os carentes, os doentes, alimentar os famintos. Ele estava tão quebrantado que algo começa a se mover, mesmo que o exterior não esteja se movendo de forma alguma. Os discípulos preocupados: como é que a gente coloca essa multidão toda? Porque eles só conseguiam ver o natural. Existe uma hora na sua vida que você tem que olhar mais profundo. Você vem para um culto como esse, você acredita que Deus está aqui, mas não na sua totalidade, e você só prova de Deus de forma parcial. Quando a gente fala que Ele habita no meio dos louvores, a gente não está falando de uma metáfora, a gente está falando de uma realidade concreta, real. Deus está aqui no nosso meio. Vou repetir de novo, que eu acho que você não entendeu. Deus está aqui no nosso meio. Independente se você vai cair ou se você vai ter um arrepio, não se trata disso, se trata de cumprimento de palavra. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. O problema é que tem gente que não consegue ver, porque não enxerga Deus em lugar nenhum. Interessante que a igreja não salva. Quem salva é Jesus Cristo, mas Jesus manda você ir para a igreja para congregar, para aprender um pouco mais sobre Ele, para entender o que é adorar junto. A igreja não transforma, quem transforma é o Evangelho, mas através da igreja esse Evangelho é proclamado. Às vezes você vive à margem, e mesmo perto de Jesus, mesmo perto da luz, você só vê trevas, você só vê dificuldade, você só vê escassez. Alguém disse: olha, tem alguém ali, tem André, ele tem poucos pães e poucos peixes. Outro falou: o que adianta? Não serve para nada. Eu me lembro uma vez, a gente estava na escola, a gente tinha dado 400 vagas, e quando chegou na metade da escola, numa escola de 10 dias, a gente foi na cozinha e eu falei: eu não estou entendendo, a despensa não acabou de jeito nenhum. E eu falei: Dani, tem tanta comida aqui que dá para a gente dar mais 70 vagas. Nós começamos na quarta-feira a ligar para os pastores falando: tem 70 vagas aqui, porque a comida não acabava. O problema é que quando a minha mente é uma mente desequilibrada e totalmente voltada para a crítica, para os problemas, eu simplesmente não consigo ver o milagre que está bem diante dos meus olhos. Nada vai dar certo. Eu já ouvi essa palavra 3.000 vezes. Já oraram por mim. Eu já sei, nada vai acontecer. Eu sei. Tem gente que vai dizer: esse pastor é empolgado, essa igreja é empolgada, mas nada vai acontecer. Talvez alguém diga: olha, o que você está sonhando é grande demais. Diga para o seu irmão: é muito grande, maior do que eu. Diga: eu não nasci para sonhar coisas pequenas. Diga: vou sonhar muito mais e mais. Diga: é uma fonte de sonho inesgotáveis. Diga assim: eu vou me parecer com Deus. Um dia Deus teve um sonho e eu nasci. Eu vou começar a sonhar e coisas vão aparecer em o nome de Jesus. Mas talvez você seja aquele que vê as dificuldades. A Bíblia diz num texto que Jesus falou para experimentar, porque ele já sabia o que ia acontecer. Existe algum momento na sua vida que Deus te coloca à prova das suas convicções, se você é capaz de passar por esse processo de multiplicação. Primeiro,
no meio de tanta ansiedade, sentar e descansar. Você já pensou? Eu não sei você, mas meu filho, essa semana, acho que semana passada, ele aprontou um pouquinho. Nós levamos ele para comer no lugar, o lugar fechou, ele começou a passar vergonha, começou a chorar com fome, parecia que ele ia morrer. 3 minutos antes ele estava brincando com a opção de brinquedo. Ele não pensava em comer em absolutamente nada. Ele estava lá igual um louco, pulava para um lado, pulava para outro, escorrego. De repente ele brincou tanto que o horário dos restaurantes fechou. Na hora que a gente foi no caixa, o caixa falou, fechou, não dá para atender. Imediatamente ele foi possuído de um choro, de uma pirraça. Eu vou morrer, tô com fome. E criança começa a fazer a gente passar vergonha. Porque a criança não chora assim mais ou menos, ela começa a chorar para todo mundo ver que ela está com fome. Ela imagina que alguém vai pegar um sanduíche e vai falar, toma para você, você come agora. E cada vez que eu olhava, gritava mais. Cada vez que a mãe falava, fica quieto, parece que é um grito que não para, é um jorrar, tá com fome. Aí eu falei, vou cortar o videogame. O choro acabou imediatamente. Você imagina uma multidão faminta, desesperada por cura, desesperada por palavra, e tanta ansiedade no meio. Jesus fala, sentem, descanse, relaxe, tranquilo. Imagina uma criança puxando, pai, a gente vai embora não? O que eu tenho aqui não dá para ninguém não, isso dá para mim. Outra criança olhando, falando bem assim, eu quero. Às vezes nós somos assim. A gente não escuta quando Deus fala, descansa, paciência, tem cheiro de milagre. Escute o som da chuva que está chegando. Descanse. Agitação para um lado, para o outro. E aí, Dalton, é você que vai alimentar essa multidão? Eu sou, Dalton, pegar seu salário todo, ó. Ô Jesus, manda esse povo embora. Jesus. Você imagina, Pedro, eu te chamo, vem cá, Pedro, você que vai orar para essa irmã aqui, está na cadeira de rodas, você fala, eu? Tem outro para orar não? Já pensou, Pedro? Eu? Não, eu tive um dia cansativo no trabalho. Eu? Não tem oração mais forte, não? Diga para o seu irmão, não existe oração mais forte. Diga, existe oração que Deus responde, ponto final. Já pensou, Vanessa? Deus quer usar você? Então a irmã aqui sem perna, é você que vai orar. Eu, Jesus? E eu? Eu nem oro num negócio desse. Os discípulos provavelmente, um falando, será que foi insolação? Porque tem coisas que a gente fala que parece insolação. Quantos de vocês já falaram em algum momento, esse pastor é doido, esse pastor comprar um painel de LED, não é possível, vai comprar não, já tinha comprado, irmãos. Quando eu falei para vocês que a gente vai comprar um terreno, já comprei no céu, só falta aparecer o terreno, aleluia. Diga para o seu irmão, se prepare, que a gente está para abrir uma nova igreja, uma Hope, numa cidade. Sacode alguém aí, meu irmão. Diga assim, você tem noção que vai nascer mais uma Hope numa cidade? Hoje eu acordei de manhã, comecei a ligar para os pastores de uma cidade. Falei, pastor, se prepara que estou abrindo uma Hope aí. Ele falou, abrir aonde? Eu não sei. Só sei que tem algo fluindo para a gente começar aí. Esse pastor está com insolação. Irmão, a gente vai ficar aqui crescendo só aqui? Não. Tem opção de pastor aqui, irmãos, em nome de Jesus. A gente abre uma igreja, faz a igreja crescer, 6, 7 meses, a gente já bota alguém, um filho lá, pum, o cara já vai chegar explodindo tudo. 1 ano e meio lá, a gente já abre outro lugar, irmão. Vamos embora, vamos crescer. Sacode seu irmão, diga, eu estou falando é contigo, vamos crescer. Sacode os 3 irmãos, eu estou te falando para crescer. Deixa eu contar um testemunho para vocês, daqui a pouco eu volto.
Quarta-feira, meu aniversário. Muito obrigado, estou até com a roupa do meu aniversário. Olha que coisa linda. Falei, hoje eu vou de aniversário, ó. Vocês são lindos, irmãos. Muito obrigado. Me surpreenderam em tudo. Mas antes de eu sair de casa, bati com o meu carro. E para ficar pior, eu mesmo estraguei meu carro. Não sei como eu pensei nisso. Abri o portão, pum. Vi que o farol estava apagado e o meu abria no farol do carro. De repente eu fechei, pá, o portão bateu no meu carro. No que bateu, ao invés de eu só apertar para abrir, eu não sei o que me deu, eu entrei de novo. Pensa na lataria fazendo assim. Rapaz, homem gosta de carro. Eu pensei, o meu carro, ó Senhor. Eu cheguei aqui, te confesso que eu não queria saber de aniversário não. Isso acontece, né? Quem já bateu com o carro aí? Levanta a mão. Quem já bateram em você? Quem é que gosta? Ninguém gosta. Eu cheguei aqui meio triste, eu fui orar lá, eu falei, Deus, leva minha mente para outro lugar. Porque esse cara que bateu no meu carro, ele não tem noção não, e era eu. Falei, como é que pode? E eu estava triste ali. De repente, eu saio daquele ambiente, o Igor me chama, eu venho aqui, escutei uma palavra tremenda, já não estava nem lembrando mais do carro. Palavra tremenda, Deus fluindo. No final do culto, alguém chega para mim e fala bem assim, pastor, o senhor pode me dar a chave do seu carro? Essa semana, rapaz, tu acredita que Deus fez isso comigo? Levaram o meu carro, consertaram o meu carro, pagaram um almoço para mim, deram um polimento, e eu nem imaginava que ia ficar melhor do que antes. Quase que eu chutei o outro lado também. Eu não imaginava que uma pessoa que estivesse aqui no nosso meio pudesse fazer isso comigo. E sabe o que Deus falou comigo? André, eu cuido de você mesmo quando você, ansioso, preocupado, teima em estragar coisas que eu dei na sua mão. Quem aqui, em um momento de ansiedade, não fez alguma coisa? Ansioso, vambora, é meu aniversário, vai. Rapaz, eu fiquei tão feliz. Meu carro está lá direitinho, nem parece que bateu. Maravilhoso, porque é assim que Deus faz. Para mim foi surpreendente. Eu falei, Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Agora você imagina essa multidão preocupada, porque os discípulos também estavam com fome. Alimentar uma multidão significa você perder a sua provisão, porque quando eu dou para o outro, parte de mim acaba, naturalmente falando. Se você parar para pensar no que Deus diz que é melhor dar do que receber, humanamente falando, significa, não é, Wagner? Que quando eu dou, vai faltar em mim, mas a matemática de Deus é completamente diferente. Quanto mais eu libero, mais Deus me abençoa. E era isso que Jesus queria ensinar. Jesus, ele faz uma pergunta que começa a provocar a fé deles. Eu vou fazer uma pergunta para você, para provocar a sua fé. O que você tem sonhado? Aonde você tem olhado? Aonde você quer ir? Aonde você quer conquistar? Que você não está vendo absolutamente nada. Você só vê fome, você só vê escassez. Porque ali parecia uma multidão desesperada. Parecia, não, era uma multidão desesperada. Jesus é a gente que vai fazer. O que vocês têm? Olha, Jesus, o que a gente tem não vai funcionar. Eu acho lindo, porque realmente o que o homem tem não é capaz de produzir nada. Mas a Bíblia diz que não se trata do homem, mas em Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que faz milagre e faz o impossível.
Sabe o que ele faz? Ele pega aquilo que ninguém notava, aquilo que era descartável, aquilo, Rodrigo, que eles estão falando não adianta de nada. Ele pega justamente isso. Ele pega as suas mãos e levanta aos céus e ele agradece. Esse ensinamento é para acabar com murmurações e críticas pelo momento que você está passando, porque um coração obediente, um coração fiel ao Senhor, um coração cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, é um coração grato. A murmuração fez o mesmo povo que herdar a promessa morrer no deserto. Vamos parar para pensar. E se Deus tirasse de você tudo aquilo que você reclama? Não gosto do meu trabalho, ponto, está desempregado. Não estou satisfeito com a minha mulher, ponto, morreu. Não estou satisfeito com o meu marido, morreu. Esse filho é perturbado, pronto, sumiu, desapareceu. Será que você ia conviver? Às vezes tem pessoas que reclamam demais, e mesmo no ambiente de milagre só reclamam e reclamam e reclamam. São compulsivamente críticos, murmuradores, e acabam não recebendo nada de Deus. Mas Jesus, ao invés de reclamar, ele agradece. Aprenda a ser grato pelo sopro, pelo fôlego da vida, pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua casa, pelo seu carro. Aprenda a agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado pela minha irmã. Obrigado pelo meu irmão. Obrigado por aquele discípulo que me desafiou. Eu cheguei na igreja, o presbítero Miguel virou para mim e falou bem assim: estou cheio de palavra aqui dentro, Deus me deu uma palavra fresquinha. Eu me sinto desafiado a isso. Eu amo quando alguém está cheio de palavra, porque quando começa a burburar, aqui começa a ruminar, é algo extraordinário. É uma diferença do bajulador para aquele que honra, porque o bajulador quer receber algo em troca. Quem honra não, só quer fluir mais profundamente na graça de Deus. Aquela criança não estava preocupada se ia ficar com fome ou não. O que ela tem, ela entrega para Jesus. Aquela criança, André, tem mais fé do que os discípulos. Eu vou falar uma coisa para vocês, líderes: se vocês perderem a fé, tem muita gente aqui que não vai perder fé. Tem gente aqui que vai ter um coração incendiado. Eu profetizo que será uma semana de fé, de você ser desafiado a enxergar coisas que você jamais viu. Uau! Ele pega, ele levanta as mãos para o alto e ele agradece. Agradeça, agradeça, agradeça. Comece a agradecer pelo momento que você está passando, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Começa a liberar palavras. Eu te agradeço pelo meu trabalho amanhã. Eu te agradeço pelos novos alunos que eu vou ter, Márcio. Diga: Deus, muito obrigado por vários alunos. Senhor, vou ter problema aqui com o horário, porque serão inúmeros os alunos. Obrigado pelos seminários, obrigado pelas receitas novas que o Senhor vai me dar, pela empresa nova que eu vou abrir. Eu te agradeço. Você está trabalhando o dia inteiro, eu te agradeço porque eu estou trabalhando, Senhor, porque Tu me dá força para ir todo dia. Jesus começa a agradecer, e quando a gente agradece o que a gente tem, a gente multiplica aquilo que a gente não tem. Quando a gente agradece aquilo que Deus nos dá, até aquele lugar que não brotava nada, começa a brotar, cheio do Espírito Santo. Até aquele lugar mais fechado, mais isolado, começa a nascer. Um dia Beatriz, que estava cantando aqui, entrou com o sonho de ser mãe. Não podia ser mãe. Era uma quarta-feira. A Bia que canta aqui, era um sonho. Hoje você vê a criança, olha lá,
Dá uma olhada lá para trás, perturbando tudo lá atrás. Olha lá, ó. A criança que não deveria nascer está lá, ó. Viva! Ela não podia, mas Deus entrou com provisão. Algo milagroso aconteceu sobre Bibi e Mateus, e essa criança nasceu, e quem fez foi o Senhor, não é? Imagina a primeira vez que você segurou aquela criança, dificuldade para engravidar. Imagina seu bebezinho, você está feliz da vida. Você olha lá, ele lá, bagunçando tudo lá. Uau! E que venham mais filhos, aleluia. Bastante. Que venham gêmeos, aleluia. Impossibilidades. Hoje você está desempregado aqui. Hoje você está desempregado aqui. Hoje você está desempregado. Semana que vem, não. Hoje você não vê possibilidade de crescimento, mas você começa a enxergar. Eu fico pensando você tendo um pensamento pequeno, bem pequeno. Senhor, eu quero fazer uma faculdade, mas não tem em Duque de Caxias. O senhor não pode abrir uma faculdade aqui em Duque de Caxias, não? A gente tem medo de orar. A Bíblia diz: se você tiver fé como um grão de mostarda, ele muda um monte de lugar. A mostarda é tão pequenininha, mas tem vida. Está na hora dessa vida vir para dentro de você, e você começar a acreditar. Alain, começa a acreditar que a tua vida financeira jamais vai ser menor do que aquilo que Deus vai fazer na sua vida. O que você vive hoje é nada, é migalhas. Mas a partir de amanhã, Alain, você começa a viver o sobrenatural de Deus. É pedido para tudo quanto é lugar. Cadê as pessoas aqui que são empresários? Levanta a mão. Quem tem um negócio aí, levanta a mão. Eu profetizo sobre vocês, funcionários e funcionárias. Eu profetizo que várias famílias serão abençoadas por você. Eu profetizo uma expansão como vocês jamais viram. Eu quero abençoar aqueles que estão sobre vocês. Uau, aleluia. Cadê os trabalhadores? Levanta a mão aí. Diga assim: eu profetizo que o Senhor vai me promover. O Senhor vai me levar para um novo nível. Vai me desafiar a crescer. Eu recebo. Aleluia. Vocês entendem o que eu estou falando? Jesus começa a agradecer. Eu estava sonhando com a roupa, pensando assim: daqui a um tempo, a gente hoje já tem uma pessoa que está nos ajudando aqui. Aí eu estava pensando: Deus, daqui a pouco a gente abençoa com mais, muito mais. Eu estava pensando: daqui a pouco a gente vai ter um ministro separado só para ficar aqui, de 8 da manhã às 5 da tarde, tocando música, adorando, chorando. Daqui a um tempo nós vamos estar sustentando intercessores que vão orar o tempo todo. Eu estava pensando de como a igreja vai crescer e vai fazer os irmãos crescer. Eu nunca orei para a igreja para trazer pessoas prósperas para cá. Não! A minha oração é que vocês prosperem e que a unção de vocês atraiam mais pessoas. Jesus começa a agradecer. Faz um favor comigo. Imagina que a sua vida, por favor, pegue assim. Coloca tudo nesse pacote aí. Trabalho, emprego, área emocional, sentimental. Levanta para os céus. Levanta bem alto. Olha lá para cima. Eu quero que você comece a agradecer. Por favor, é um ato profético. Deixa eu explicar o que é ato profético. É aquilo que está acontecendo no céu. Não peça nada agora, comece a agradecer. Se sua mão cansar, não desista. Continue a agradecer. Agradeça. Agradeça ao Senhor. Você que está em casa, está escutando essa palavra, estenda sua mão assim, como se você estivesse pegando pães e peixe, e comece a agradecer. Comece a dar nomes. Fale com a sua boca nessa hora. Ora, malamassu tocou. Ora, mas vamos lá, Carlos, agradece. Ei.
Ora malamaço, começa a agradecer, libera a tua palavra, deixa seus ouvidos escutarem. Agradeça, agradeça. Obrigado pelo meu casamento, Senhor. Obrigado pelo meu futuro marido. Você solteira, você solteiro, obrigado por um coração cheio de Deus. Obrigado pela cura. Ora malamaço tocoto. Eu sei que é difícil, porque quando você começa a agradecer, as situações começam a desanimar. Vamos lá, bota a mão pra cima. Bora, Tuane, pra cima. A tua mão cansa, as situações pesam, mas é de glória em glória. É de glória em glória. Você está agradecendo algo que você vai viver. São as melhores férias. Aleluia. É uma casa nova. Ora malamaço. Agradeça pelo seu carro de hoje. Ora balamaço tocototoro, malamaço tocotô. Ei! Rimalamaço tocou. Ei, agora comece a celebrar. Aplauda o Senhor pelo que você já tem. Diga: te agradeço, Senhor. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor. Mas sabe o que é interessante? Vem cá, Marcos Paulo. Vem cá, Rodrigo. Vem cá, Igor. Sabe o que é lindo nessa palavra? É que Jesus agradece, mas Ele não multiplica. Ele agradece e Ele começa, sabe fazer o quê? Pega a Bíblia para mim ali, por favor. Me empresta aí 2 Bíblias aí, irmãos. Vamos imaginar, palavra fresquinha. Jesus está agradecendo e Ele começa a colocar na mão dos discípulos. Ele agradece e Ele pega os cestos, Ele dá na mão dos discípulos. Eu creio que aqui a gente vai começar a repartir a palavra. Mas eu estou falando daqueles discípulos que estavam cansados, afadigados por alguma coisa em algum momento. Eram os mesmos que estavam falando: como é que a gente alimenta a multidão? Ei, Evânia, como é que a gente alimenta? Como é que a gente faz? Eu falo para o Evânia há anos que um dia Deus vai tirar ele lá do lugar que ele está trabalhando, e vai se cumprir, irmãos. Diga para o seu irmão: um dia Deus vai te tirar desse lugar e te colocar no lugar maior, porque esse lugar que você está não vai te comportar. Jesus, Ele agradece os mesmos que falaram que não davam. Um dia Deus vai esticar vocês. Vocês vão ter que sonhar com coisas que vocês nem imaginam. Aí sabe o que acontece? Os discípulos começam a distribuir pão. Eu fico imaginando o Rodrigo distribuindo pão. Distribui pão aí. Mas sabe o que é interessante? Que ele tira o pão, mas o pão não acaba. Eu não sei se em algum momento o Rodrigo estava pensando: será que vai sobrar para mim? Eu libero tanta palavra para o povo, será que sobra para mim? Aí vem Marco distribuindo pão. Vai lá, distribui pão. Ore malamaço tocou. Aramalamaço tocou. E o pão não acaba. Bíblia, você tira e dá para o povo. Você tira e dá para o povo. E não acaba. E não acaba.
povo. Pastor, isso aqui é só um teatrinho. Não. Aquela multidão estava com fome. Eu profetizo uma multiplicação de dom de palavra nessa igreja. Mas Deus, eu não estou na frente. Você não precisa estar na frente. A Bíblia diz que quando Deus começou a tocar, 2 ficaram no meio do arraial. A unção veio sobre eles. Receba uma unção agora onde você está, para multiplicar a palavra. Era malamassu tocou, xara malamassu tocou, era malamá. Pode sentar. Tem mais. Aleluia. Vem cá, Monique. Tu. Vem cá, outra Monique. Vem cá, Monique. Aleluia. Vem cá, Amanda. É, você. Vem cá. Não eram 3, eram 12. Eu amo uma igreja profética. Mas eu fico imaginando que tinha todo tipo de discípulo. Eram 12 perturbados, ninguém estava puro não. Aí sabe o que acontecia? Monique estava com um cesto cheio de pão. Vai lá. Sabe o que é interessante? Se você chamasse Monique para fazer pela primeira vez, ela não ia saber o que fazer. Mas é uma onda, porque a gente começa a aprender um com o outro. Aí a gente começa a ser multiplicador de pão. Vai lá, Amanda. Ore malamassu tocou. Ore malamassu tocou. Monique, recém-batizada, ó, multiplicadora de pão. Vai lá, Monique. Vai chegar um tempo na sua vida que você vai ser liberadora de pão. Ore balabassu. Hoje é algo profético do que vai acontecer nos próximos anos. Você terá discípulas que você jamais sonhou e você jamais imaginou. Hoje um fogo começa a queimar em ti. Ei! Ei! Obrigado. Pode descer com as Bíblias. Ela não parou não, viu? Jogou mais pão. Pode descer. Eles começam a alimentar. Sabe o que acontece? O povo começa a ser saciado. Liberadores de milagre. Nós vamos começar a multiplicar, irmãos. Cada casa vai ser um instrumento de milagre. Cada família vai ser um instrumento de milagre. O viciado, o alcoólatra, o louco vai começar a ser cheio do Espírito Santo. Vai começar a ser curado e vai falar bem assim: vem comigo, porque eu estou num lugar onde faz milagre. Eles começam a alimentar o povo e o povo começa a ser farto. Depois Jesus fala: pode juntar tudo. E sabe o que acontece? Sobram 12 cestos cheios. Uau. Nunca vai faltar na sua vida, quanto mais você abençoar alguém. Quanto mais você liberar favor sobre os outros, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Você tem que entender qual é o nível que você quer estar. Qual é o nível
nível que você quer estar. Porque depois dessa multiplicação, um dia eles reclamaram porque o pão mofou. Em Marcos diz que o pão abrobrou, mofou. Eles tinham se esquecido da multiplicação de pães, começaram a pensar quem era o maior. Quem é o maior dos 6 que está aqui? Jesus. Ele é o maior de todos nessa igreja. Jesus é o maior sempre. Às vezes a gente fica brigando por coisas tão mínimas, fúteis. Esqueceram, Jesus fala: cuidado para que o fermento dos fariseus não consumam você. Depois de ver milagre, sabe o que Jesus diz? Por acaso vocês esqueceram do que eu fiz? Com poucos pães e com poucos peixes. Sabe qual vai ser o maior desafio que você vai ter depois de um grande milagre? Permanecer fiel. O seu maior desafio não é se você vai prosperar ou não. Estou te dando uma palavra como seu pastor, uma palavra que recebi do próprio Deus. Ele é a nossa prosperidade. Eu quero profetizar sobre vocês: Jackson, Deus é a sua prosperidade. O maior desafio é o que você vai fazer quando você prosperar. Se você vai voltar a reclamar de coisas tão pequenas, ou você vai crescer no reino. O que você vai fazer quando os seus sonhos acontecerem? Eu me lembro uma vez, contar um testemunho para vocês. Um pastor conhecido nosso, ele recebeu muitos músicos na igreja dele. A igreja dele era bem pequenininha, e depois que essa turma chegou, a igreja explodiu. Mas esse pastor, sem perceber, ele começou a ficar ciumento. E ele começou a proibir os músicos de fazerem qualquer coisa. Um dia eu fui nessa mesma igreja, e no meio do culto eu tive uma visão de que esse pastor ganhou vários quadros. Só que ao invés dele colocar numa galeria para que todos pudessem ver, ele colocou dentro da sala dele. Sabe o que aconteceu? Esses meninos se perderam. Casamentos acabaram, e aqueles meninos que eram uma bênção apodreceram. Aqueles quadros não foram para lugar nenhum, perderam o propósito. Talvez o seu maior desafio essa noite vai ser o que você vai fazer quando a tua promessa chegar. Se você vai transformar a sua promessa em algo que vai apodrecer. A fruta, se você deixar muito tempo, o que ela acontece, Júnior? Apodrece, não é, Júnior? Deixa eu te dar uma palavra. Será que você vai esperar seu casamento apodrecer? Seu relacionamento apodrecer? Seu trabalho apodrecer? Seu ministério apodrecer por pequenas reclamações e murmurações? Pequenos descontroles? Jesus estava repreendendo os discípulos e disse: ei, vocês não se lembram que vocês são espirituais e não carnais? Diga para o seu irmão: você é do alto, você é espiritual. A sua luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas contra principados e potestades. Cadê aqueles que são do reino de Deus? Cadê aqueles que se movem no sobrenatural? Cadê aqueles que vão romper? Ei, fique de pé. Era balamassu tocotototô. Comece a orar agora. Comece a clamar ao Senhor. Comece a clamar e profetizar. E o que eu profetizo sobre a sua vida, que são os últimos dias desse carro velho. Esse carro velho acabou. Em nome de Jesus. Eu profetizo alguns aqui em nome de Jesus. Lança fora o velho.
lança fora as coxas todas retalhadas. Tarsila, se prepare para o novo. Você é aquela que depende do Senhor, e Deus é aquele que vai te abençoar. Não haverá distância, nada que vai te separar daquilo que Deus tem para você. Se prepare para segurar uma promessa nos teus braços. Ei! Wagner, se prepare para um momento novo na tua vida. Começa a orar, ore. Yeah! Chame Jesus, Jesus. Eu profetizo a tua promoção. Eu profetizo até o final do ano, você chorando de alegria por uma promoção maior do que aquela que você sonhou. Muito maior. Ei, chame Jesus. Breno, eu profetizo uma mudança de emprego. Deus vai te levar para um outro lugar, um outro setor. O tempo de contar moedas acabou na sua vida. Se você estava preocupado como é que ia pagar a conta dos seus filhos, Deus está te dando uma palavra nessa hora. É a herança do Senhor, quem faz é Ele. Eu profetizo o enxoval dessa criança completo, sem você botar a mão para comprar nada. Você vai começar a ganhar coisas. Ora balabassuto cotô. Era balabassuto. Chame Jesus, não pare, não pare. Chame o nome dele. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, Deus forte. Sabe o que é interessante nessa palavra? Jesus não perguntou se alguém estava com fé. Ele não disse assim: Wagner, você tem fé para isso acontecer? Carol, você tem fé para isso acontecer? Catarino, você tem fé para isso acontecer? Não, não. Ele só agradeceu. Porque existe uma fonte de fé em Jesus. Quando você entender que dentro de você habita o poder dos poderes, você é templo do Espírito Santo. Ah, Felipe, você ainda vai prosperar muito. Mas é muito, 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 muito mais. Uau! Eu estou falando de uma dimensão de tudo que você colocar a mão ser saudável. Tudo que é saudável cresce. Interessante que quando Deus cuida do povo, nem as sandálias apodrecem. As coisas começam a durar. Eu profetizo saúde mental e física sobre vocês. Saúde financeira, saúde espiritual. Johnson, eu profetizo ampliação dos seus negócios. Se prepare para contratar 3 funcionários. Olha que bênção. Se prepare para dar emprego. Já se prepare para isso, que a demanda vai ser muito maior daquilo que você pode suportar e carregar.
E você vai precisar de mais gente. Porque se a gente vai multiplicar a palavra, a gente vai multiplicar muita coisa. Profetiza para um irmão aí, olhe para ele e diga assim: eu profetizo, Ana, Deus te sustenta. Existem algumas coisas que você pede a Deus que nunca vai acontecer, porque vai ter um tempo que Ele vai te separar, porque é Ele que te sustenta, é Ele que cuida de você. Você foi chamada para ser cuidada do Senhor. Nunca vai lhe faltar nada. Pode ser no último dia, mas nunca vai te faltar nada. Tem muito pão aí para você liberar. Tem muito pão para você liberar. Olha para o seu irmão, olha aí para o seu irmão, diga: eu profetizo na sua vida. Libere a sua palavra. Diga: eu profetizo na sua vida algo novo do Senhor. Algo novo do Senhor. Algo novo do Senhor. Eu queria encerrar essa palavra. Pega a sua oferta e seu dízimo, por favor. Coloque aí no envelope. E você vai pegar a sua oferta e seu dízimo. Você vai agradecer o Senhor, só isso. Você já recebeu a palavra que você precisava receber. Se alguém precisar do envelope, eles vão até você. Você vai colocar nesse envelope. Feche os olhos aí, por favor. Ore ao Senhor. Senhor, eu não sei o que eles têm aqui, Senhor. Eu não sei se são 5 pães e 2 peixinhos. Mas eu quero profetizar, Senhor, que essa oferta, esse dízimo de hoje, vai ser debaixo de gratidão, Senhor. E que eles vão agradecer, seja o que eles tiverem. Em nome de Jesus, eu quero profetizar na vida deles. Profetizar em o nome de Jesus. Bota o QR Code aqui, por favor. Pastor, você não vai dar uma palavra sobre isso? Não, a palavra vocês já receberam. Eu só quero que você coloque a tua oferta nesse envelope, que eu quero que você agradeça essa oferta. Eu quero que você aprenda a sair do seu lugar sendo grato por aquilo que Deus já te fez. Não é a ganância de você pensar, não, é a gratidão pelo que você tem. Não peça aquilo que você não tem agora. Essa oferta não tem nada a ver com você pedir algo. Não, tem a ver com você agradecer pelo que Deus está fazendo na sua vida. Você for ofertar no QR Code, não se preocupe, pode ofertar normalmente, mas você pega o envelope vazio, é um ato profético. Você levanta para o alto e agradece ao Senhor. Levanta para o alto, por favor. Faça uma oração. Faça assim: Senhor, eu quero te agradecer essa noite por tudo que o Senhor tem me abençoado e me prosperado. Diga: Deus, eu não vou me esquecer dessa palavra. Por favor, repita comigo bem alto. Diga: Deus, eu te agradeço por toda prosperidade que o Senhor tem me dado. Diga: Deus, eu não vou me esquecer do Senhor. E cada vez que o Senhor prosperar a minha vida, eu serei um multiplicador. Diga: Deus, eu profetizo que a partir dessa noite eu serei um libertador financeiro, um libertador. Diga: há poder no teu nome, Jesus. Sai do seu lugar, entregue a sua oferta, por favor, e seu dízimo. Sua semente se parece com você.
Você que já ofertou, feche seus olhos. Pai, eu quero te pedir agora para aqueles que não te conhecem, Senhor, e estão escutando essa palavra. A vida parece que se foi. E eles não conseguem enxergar nada a não ser seu próprio umbigo. Mas eu quero te pedir em nome de Jesus, Senhor, que essa semana o Senhor se apresente para eles. Eu te peço de todo o coração, para que essa semana seja uma semana de salvação, e que tudo que foi ministrado aqui não termine na segunda-feira. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, que seja uma semana de prosperidade, de cura. Oribalabaçu tocou. Uma semana de revelação e de glória. Orabalabaçu tocou. Uma semana de arrependimento e de perdão. E o fogo arderá no altar e não se apagará. Que seja uma semana de fogo. Que na quarta-feira aqui eles já estejam contando milagre. No Open House de terça já estejam contando milagres. Que amanhã na reunião de casais já estejam contando milagres. Que seja uma semana, eu profetizo domingo que vem, eles falando aqui quarta-feira sobre o que Deus está fazendo na vida deles. Eu abençoo eles nessa hora em o nome de Jesus. Amém? Aplaudam o Senhor por essa palavra.